Olá pessoal, queria Smithenand, depois de uma longa viagem de trem com paisagens paradisíacas, de uma longa caminhada a pé por mais ou menos 5 quilômetros e de percorrer mais de 40 quilômetros de bicicleta, eu cheguei para visitar e fazer minhas pesquisas em um dos sítios arqueológicos mais antigos aqui da Europa, que data a Idade Média, aproximadamente do século XI e perdura até o século XVII. Eu estou em um dos sítios arqueológicos mais antigos aqui da Suíça. Eu estou aproximadamente a 300 quilômetros da capital suíça de Berna, a aproximadamente uns 150 quilômetros de Zurique e a mais ou menos uns 50 quilômetros da cidade alemã de Constance. Cidade esta que ganhou este nome por causa de Constantino II, o filho de Constantino, dada a antiguíssima cidade. Eu estou às margens do lago de Constance, que é também formado pelo rio Rhine, mais conhecido como rio Reno aí em português. Esse sítio arqueológico é um dos mais antigos, é uma das ruínas mais antigas dessa região, de um dos mais antigos castelos, chamado Neuenburg. Neue é novo, Burg é castelo ou casa grande. Neuenburg, a nova casa grande ou novo castelo, porque foi construído como uma nova residência imperial para os imperadores e príncipes do reino de Habsburgo, mais conhecida como Casa de Áustria, e também dos imperadores sacro-romano-germânico. Este lugar é uma fortaleza que foi construída como estratégia de segurança internacional, como estratégia militar desta época, dada a um reino, a um império beligerante, porque os impérios medievais eram épocas que haviam muitas guerras e muitas batalhas para a conquista de despojos, de tesouros, para a conquista de expansão de territórios e conquista de ampliação dos seus impérios e conquista dos seus reinos. Este lugar é um lugar belíssimo, a única parte que permaneceu de pé, dados muitos conflitos e as muitas batalhas que houve nessas épocas, que envolvem as áreas de relações internacionais, as áreas de direito internacional e as áreas de diplomacia internacional, porque a nossa palavra diplomata, diplomacia e diploma surge também justamente nesta época, porque para se visitar um nobre, um imperador que vivia nessa região, esses embaixadores, esses representantes de outros reinos, de outros países, eles necessitavam de um documento chamado diplomus em latim. E aí então, de posse desse documento, onde vai surgir então a nossa palavra diploma ou diplomacia. Então, de posse desse documento, ele tinha acesso à casa imperial, à visita na condição de paz e na condição de um diplomata para tratar de acordos bilaterais, de acordos políticos que envolviam esses reinos. Essas torres são torres originais, em pedras maciças, que compreendem justamente esta época. São ruínas que em pleno século XXI ainda permanecem de pé como fonte documental, como fonte primárias de estudos e pesquisas nas áreas de arqueologia, nas áreas de ciências da religião, nas áreas de diplomacia internacional,
e relações internacionais. É maravilhoso estar aqui e conhecer este lugar, e conhecer estes lugares, essas ruínas desses castelos medievais. Ainda está de pé parte, né, da antiga muralha. Aqui é uma região cercada por florestas, um lugar de difícil acesso, e eu demorei um pouco para chegar até aqui para vir fazer as minhas pesquisas e os meus estudos. Vou fazer minhas anotações agora há pouco, mas olha a paisagem deste lugar. Nós estamos, como vocês podem ver lá à frente, o Lago de Constance. Nós estamos a aproximadamente 200 metros acima do nível, né, do lago. E ainda tem toda essa parte, que são as partes que estão de pé. Aqui uma pequena porta. Essas portas são pequenas portas ou portas baixas como estratégias, né, de guerras e de segurança internacional para a invasão de outros exércitos. Você pode ver que é uma porta baixa, não passa porque era para justamente impedir a entrada de animais como cavalos ou soldados montados em cavalos, ou a incursão em massa de muitos soldados ao mesmo tempo. É uma porta estreita justamente porque só passa uma pessoa e no máximo duas, como uma estratégia de defesa para as incursões de guerras da época. Esta região é uma região, uma das mais históricas e antigas aqui da Europa, que envolve os antigos reinos, os reinos dos bretões ou Grã-Bretanha, envolve os reinos franceses, envolve os reinos suíços, antes mesmo, né, dele existir, e também do Império Sacro Romano Germânico, do Império Otoniano, de Henrique I, Henrique II, Casa de Áustria e o antigo reino de Habsburgo. Este lugar foi construído em um alto monte como estratégia, como eu disse, de segurança e como estratégia também de status, porque quem morava no alto dos montes e mora no alto dos montes seriam para a época, inclusive, né, hoje os nobres, porque aqui na Europa e na Suíça quem mora nos montes, os montes são lugares disputados pelas pessoas de poder aquisitivo alto, porque são lugares que, além da vista belíssima, dá-se a cultivos, né, e plantações de vinhedos, etc. Diferentemente aí do nosso Brasil, que geralmente no Brasil quem mora nos morros é taxado como pobres e miseráveis ou favelados. Na Europa, quem mora nos morros e nos montes são os nobres e aqueles de poder aquisitivo bom financeiramente, digamos assim. Ok? Direto da cidade de Maamen, às margens do lago de Constance, direto do sítio arqueológico de um dos castelos mais antigos da Europa, da época medieval, o castelo de Neuenburg, para o ajuntamento de informações e de estudos e pesquisas. Eu vos deixo agora, ok? Direto deste lugar belíssimo. Ade, merci, cheese.